Você já teve algum problema que não sabia resolver? Quando isso acontece, geralmente pedimos ajuda a alguém, não é? Pedimos ajuda para o papai, para a mamãe, para o titio, para a titia, para o vovô, para a vovó, para o professor da escola dominical, para o pastor e até mesmo quando nós estamos doentes pedimos ajuda para o médico, não é verdade? Mas imagine que o seu problema seja tão grande que ninguém possa resolvê-lo. Foi o que aconteceu com o homem da nossa história de hoje. O nome dele é Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um general do exército da Síria, homem forte, valente nas batalhas. E o Senhor tinha permitido que o exército vencesse Israel. Naamã era muito rico, mas tinha uma doença terrível. E o nome dessa doença era lepra. A lepra é uma doença de pele que causa feridas dolorosas em todo o corpo. Na época de Naamã, não havia cura para essa doença chamada lepra. Embora Naamã fosse rico, muito importante, e ter muitos amigos e ser amigo do rei, não havia nada que ele pudesse fazer para se livrar dessa doença. Você sabia que eu e você temos um problema terrível, pior do que a lepra? Alguém pode imaginar? É o pecado. Mentira, as brigas, a desobediência, tudo isso é pecado. E pode separar você e eu para sempre de Deus. O exército da Síria entrou em guerra com Israel. Invadiu Israel e levou algumas pessoas para trabalharem nas casas dos sírios ricos. Um dos cativos era uma menina. A Bíblia não nos fala o nome desta menina. E sabe para a casa de quem ela foi levada? Para a casa de Naamã, para servir a sua mulher. Lá na casa, a menina deve ter ouvido falar da doença de Naamã. Deus fez aquela menina lembrar de alguém em Israel que poderia ajudar. Ela lembrou do profeta Eliseu, que servia ao Deus vivo e verdadeiro, e que Deus tinha feito coisas maravilhosas através dele. Não é maravilhoso que Deus tenha planejado que aquela menina fosse levada justamente para a casa de Naamã? Isso mostra que Deus amava Naamã e se importava com ele. Deus ama e se importa com você também. Ele é o seu Criador. Ele sabe tudo sobre você. Ele é perfeito e o seu amor dura para sempre. Nunca acaba. A menina então resolveu falar com a mulher de Naamã e disse: seria bom se o general Naamã pudesse ver o profeta em Samaria. Ele poderia curar o meu senhor da sua lepra. Ao falar sobre o profeta de Deus, a menina foi uma testemunha do Senhor. Em Isaías capítulo 43, versículo 10, a Bíblia diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem ele escolheu. Se você, criança, recebeu Jesus como seu Salvador, você pode contar às outras pessoas como Deus as ama e se importa com elas também. E que mandou seu único filho para morrer na cruz pelos seus pecados, mas ressuscitou e está vivo no céu. Assim, elas poderão crer em Jesus também. A menina contou como Naamã poderia ficar livre da lepra ao falar sobre o profeta de Deus. A mulher de Naamã foi logo contar para ele o que a menina falou. Então, Naamã foi depressa falar com o rei e o rei disse logo a ele: Naamã, você deve partir imediatamente para Israel. Vou escrever uma carta ao rei de Israel para você levar. Naamã pegou a carta, alguns dos seus servos e muitos presentes e partiu para Samaria, onde morava o rei de Israel. Chegando no palácio,
Naamã se apresentou ao rei e lhe entregou a carta, onde o rei da Síria dizia: enviei meu servo Naamã para você curar de sua lepra. O rei deve ter ficado espantado e perguntou para si mesmo: será que o rei da Síria pensa que eu sou Deus para curar homens de doenças? Será que ele está tentando começar uma guerra conosco? O rei rasgou a sua roupa, o que era de costume fazer para mostrar desespero e aflição. O profeta Eliseu ficou sabendo de tudo e mandou dizer ao rei que mandasse Naamã até ele, e que Naamã saberia que havia um profeta de Deus em Israel. O rei prontamente enviou Naamã à casa de Eliseu. Então, dali foram Naamã com suas carruagens, seus cavalos, levando ouro, prata, roupas caras, e pararam na porta da casa de Eliseu. Naamã esperava que o profeta saísse para recebê-lo, como se fosse uma pessoa ilustre. Porém, Eliseu não saiu da sua casa. Em vez disso, ele mandou um servo com uma mensagem para Naamã dizendo: vai, te lava 7 vezes no Rio Jordão. Se fizer isso, vai ficar curado. Naamã ficou indignado e começou a falar: pensei que ele viria aqui falar comigo, mover as suas mãos sobre mim, invocar o seu Deus e me curar da lepra. Manda eu me lavar no Rio Jordão, que é sujo. Os rios da Síria são melhores, são mais limpos. Eu poderia me lavar lá e ficar limpo. Naamã estava furioso. Ele foi embora com muita raiva. Naamã deve ter se sentido ofendido, porque Eliseu não foi recebê-lo. E ele queria ser curado do jeito que ele imaginava. Mas se lavar 7 vezes no Rio Jordão era a única maneira de ser curado. Criança, só existe uma maneira para você ficar livre do pecado. É através do sangue de Jesus derramado na cruz. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus ressuscitou e está vivo no céu. Recebê-lo como o Salvador é a única maneira de você ficar limpo do pecado. Naamã queria ser curado da maneira que ele imaginava. Seus servos tentaram convencê-lo de mudar de opinião. Diziam a ele que se o profeta Eliseu tivesse dito para ele fazer alguma coisa difícil, ele faria. Por que então não fazer essa pequena coisa? Naamã queria muito ficar curado, então decidiu fazer o que o profeta Eliseu havia mandado. Naamã e seus servos foram para o Rio Jordão. Chegando no rio, Naamã se prepara, desce, mergulha 1, 2, 3 vezes. Talvez ele tenha olhado para o seu corpo para ver se já estava ficando limpo. E nada aconteceu. Então, Naamã mergulhou mais a 4ª, a 5ª, a 6ª vez e nada. E ele pensou: será que o profeta estava errado? Então Naamã mergulhou a 7ª vez. Quando ele levanta, olha para o seu corpo, provavelmente com os olhos arregalados, ele vê que as feridas haviam desaparecido, sua pele estava limpa como de uma criança. Deus curou Naamã da lepra. Que coisa maravilhosa! Naamã e sua comitiva voltaram à casa de Eliseu e desta vez ele falou com Eliseu e disse: agora eu sei que não há Deus nenhum em outro lugar além de Israel. Naamã ofereceu os presentes que havia levado, mas Eliseu recusou. Ele sabia que tudo era ação de Deus
e só Deus é merecedor de toda a honra. Naamã voltou curado para a Síria, adorando o Deus vivo e verdadeiro. Você quer ficar limpo do seu pecado? Se você receber o Senhor Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por você, Deus fará de você seu filho e seus pecados serão perdoados. E você que já recebeu Jesus, testemunhe a outros, fale sobre o Deus vivo e verdadeiro que vive em você. Crianças, que vocês aproveitem todas as oportunidades de falarem do amor de Deus a outros. Deus os abençoe.